Deputado. Vamos lá. César Feitosa, da CBN. O senhor falou, e que acabou gerando esse alvoroço, que era culpa da CPI, que as empresas, os laboratórios não queriam mais vender as vacinas para o Brasil. Mas, apesar disso, logo depois da sua fala, a CanSino falou ao Valor Econômico que não é bem isso, que eles ainda têm interesse. E tem também um processo novo, que imagino que o senhor conheça também, não é tão novo, na verdade, mas da Blau Farmacêutica, que o senhor deve conhecer bem, né, dos contratos da imunoglobulina durante sua gestão, e que está tentando também trazer a vacina da Sinopharm, aqui já em tratativa com o Ministério da Saúde e com a Anvisa. Com que base, quais são as informações que o senhor tem para afirmar e sustentar essa afirmação do senhor de que os laboratórios não estão vindo mais para cá, se ao menos 2 que o senhor conhece bem de perto, estão vindo para cá? Existem vacinas nacionais sendo desenvolvidas, existem laboratórios que têm demanda do mundo inteiro para vender vacina, e esses 2 que eu citei, tanto a CanSino quanto a Covaxin, descredenciaram os seus representantes no Brasil, que é uma exigência da lei de licitações. Quem não tem empresa no Brasil tem que ter um representante aqui para responder judicialmente e administrativamente pelos seus atos. Eles descredenciaram esses representantes e não nomearam outro no lugar. E aí você vai ver na imprensa, basta procurar, Anvisa arquiva o pedido da CanSino, Anvisa arquiva o pedido da Covaxin. Se arquivou, eles, quando quiserem voltar ao Brasil, vão ter que começar todo novamente o processo, com muito tempo de atraso, e provavelmente vão vender vacina aqui, depois que todo mundo tiver vacinado. Então, é preciso ter clareza da realidade dos fatos. A narrativa é deles. A narrativa de corrupção do governo Bolsonaro é deles. O fato concreto é que não tem corrupção nenhuma. O contrato nem foi executado. Então, eu estou absolutamente tranquilo quanto às minhas declarações. Eu fui ministro da Saúde e eu sei o que eu estou falando. Senhor, só para reforçar, o senhor falou da verdade dos fatos. A Belcher teve o contrato de representação rompido depois da CanSino enviar documentos para o Ministério da Saúde e para a Anvisa, falando que gostaria de romper esse contrato de representação, porque a Belcher era investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por supostamente ter atuado em conluio com outras farmacêuticas para favorecer a Precisa Medicamentos na contratação de kits de teste aqui para o governo do Distrito Federal. Não é razoável isso, Desculpa, senhor? não. Bom, eu não sei porque eu não conheço esse processo aqui do Distrito Federal. Eu nunca li, não sei o que é, mas eu não estou discutindo nem a Precisa nem a Belcher. Eu estou discutindo os produtores de vacina que deviam, ao descredenciar o seu representante do Brasil, nomear outro imediatamente, para não provocar o arquivamento da tramitação de autorização da Anvisa, que os senhores sabem é longo. Então, quando ele não nomeia outro imediatamente, ele perde toda aquela tramitação existente. Eu não estou discutindo os representantes, eu estou discutindo a atitude do produtor de vacina. Eu distribuí para os senhores, está disponível na internet, isso foi entregue na mesa de cada senador. E aqui, todos os argumentos que eu usei estão aqui, são documentos. Eu entendi tudo. O jogo não estava bom, ele é o dono da bola, ele põe a bola embaixo do braço e vai embora, não quer jogar mais. Porque eles não estavam conseguindo sustentar a sua narrativa. Eu estou documentado. Para cada assunto, eu pedi autorização e mostrava os documentos que embasavam o fato de que eu não tenho a ver com a Covaxin, que o presidente já declarou que eu não tenho nada contra mim, me mantém líder do governo. Não, tem que desmentir o Luiz Miranda. Por que o presidente se dirigiria ao Luiz Miranda? Porque quebrou a confiança com ele. Por que o presidente se dirigiria à CPI, que não quer entender nada? Eles querem falar uma versão que não se sustenta. Então, o senador Gercal, o deputado mentiu. Eu não menti nada. Eles não provarão que eu menti. Eles vão ter a minha quebra de sigilo, vão procurar tudo e continuarão não achando nada. É esse o fato real. Mas eu estou muito feliz de poder ter estado aqui hoje para dizer ao Brasil que este assunto de que eu estava envolvido no rolo da Covaxin é uma
é um equívoco, um grande equívoco que eu espero que se encerre hoje, né? E que eu vou continuar na minha posição de líder do governo. E estou sendo atacado na CPI desta forma porque sou o líder do governo. E me comportei desta forma na CPI porque sou o líder do governo. Eu tenho que defender o que foi imputado a mim e também defender as posições do governo. Wilson, do antagonista. Eu queria tirar uma dúvida simples. O senhor falou durante a sessão que não tem nenhuma relação com a Precisa Medicamentos, correto, né? Tá. Sim. Segundo ponto. O senhor disse que conhece o empresário Marcos Tolentino. Sim. Tá. O senhor chegou com ele hoje pela manhã, né, aqui na CPI, né? Ele estava aqui na sala junto com o senhor, correto? Sim. Tá. O senhor tem conhecimento, porque ele assinou uma carta-fiança para Precisa Medicamentos, né? Para a liberação da vacina Covaxin. O senhor sabe dessa transação? Sim. Tem conhecimento dela? Não. Eu não sabia dessa transação, não tinha informação sobre isso. Marcos Tolentino é meu amigo porque é dono de rede de televisão. Eu sou radiodifusor há mais de 40 anos, nos encontramos em inúmeros eventos do setor de radiodifusão. É meu amigo, é um bom advogado e eu não vou permitir que essas ilações venham a dificultar qualquer relacionamento meu. Eu sou amigo de todos os senadores que estavam aqui, mas eu respeito que eles têm uma missão, que é atacar o governo. E eles precisam respeitar a nossa missão, que é defender o governo. É um jogo claro, de regras claras, eles não vão entender o que eu estou falando e eu não vou permitir que eles enganem mais o Brasil. Deputado, só outra questão. O senhor já foi reconvocado, teoricamente, pela CPI. Dá para se falar alguma coisa previamente sobre esse outro depoimento? O senhor vai ter a mesma postura? O senhor se arrepende de ter tido uma postura tão assertiva no depoimento de hoje, deputado? Olha, eu quando iniciei o depoimento, eu jurei falar a verdade. O que eu não precisava fazer, porque eu estou aqui como convidado. Eu fiz porque eu estou aqui para falar a verdade. Se eu vier convocado, não muda absolutamente nada a situação em que eu estava hoje. O Renan Calheiros, senador relator, ia começar a perguntar de um outro assunto quando se suspendeu a sessão. Eu vou vir aqui, ele vai terminar as perguntas deles, os nossos colegas da base vão fazer perguntas, os nossos colegas da oposição vão fazer perguntas, e eu responderei a tudo. Mas não vou permitir que narrativas mentirosas se repitam, sem a devida contradita. Então, eu vou trazer os documentos e vou provar que a narrativa que eles estão fazendo não se verifica, não é verdadeira e, portanto, não se sustentará quando nós tivermos o final do relatório, a entrega do relatório ao Ministério Público. O Ministério Público, obviamente, vai tomar as suas providências, mas não provará esses discursos que são feitos na CPI. Isso não vai se conseguir se comprovar. Deputado Bruna, do Correio Brasiliense, tudo bem? Diante dessas suas declarações de que o senhor está dizendo a verdade, então não haveria a pretensão de pedir um habeas corpus aí para protegê-lo de prováveis perguntas na próxima convocação? O senhor pretende pedir um habeas corpus ou não é necessário, já que o senhor está dizendo a verdade? Eu não tenho nenhum problema de vir aqui, de me explicar. Eu tive que ir ao Supremo Tribunal Federal pedir para ser ouvido. Esse programa a minha entrevista foi adiada para ser depois de um programa de televisão que eles queriam usar aqui. Isso é uma coisa que todo mundo está vendo, gente. Não é possível que eles não percebam que a narrativa da CPI está perdendo força, que a cada dia que passa, a cada pessoa que vem ser ouvida, aqueles argumentos deles vão se deteriorando, porque ninguém confirma o que eles estão pedindo, o que eles estão propondo. Então, para mim é absolutamente tranquilo. Eu continuarei aqui à disposição para esclarecer tudo que imputar a mim. Eles terão a minha quebra de sigilo, bancário, telemático, telefônico, tudo lá que o Alessandro Vieira pediu. Vão olhar tudo e eu volto aqui e nada será imputado contra mim, eu asseguro a vocês. Então, sem recorrer ao STF aí para pedir um habeas corpus, é isso? Eu não pretendo recorrer ao Supremo para não falar, eu pretendo recorrer para falar. Agora, a CPI precisa respeitar as regras, certo? Eu tenho imunidade parlamentar, estando sentado ali ou não. O senador Omar Aziz diz que ele não vai dar opinião sobre a CPI só da porta para fora. Errado, eu vou dar opinião da CPI a hora que eu quiser.
porque a minha imunidade parlamentar não é suspensa a hora que eu estou sentado ali para depor, seja como convidado, seja como convocado. Já tem decisão do Supremo nesse sentido. Eles não vão achar que vão me colocar numa cadeira, continuar repetindo tantas inverdades, tantas narrativas sem consistência, e que eu vou assisti-los falar. Né? Não vou assistir. Então, se eles querem me convidar, saibam que é para um embate tão bom como foi hoje. Eles com os seus argumentos e eu com os meus argumentos, só que eu vim documentado. Né? Eles já na largada tiveram que suspender a sessão porque não tinham, o argumento deles não estava pronto para ser apresentado. Então, eles vão se preparar melhor, e eu vou também. Vai ser ótima essa, vai dar uma boa audiência para vocês que gostam, né, de mostrar ao Brasil a verdade. E eu vou provar que estou com a verdade. Obrigado, gente. Líder, só tirar mais uma dúvida. Hoje, durante o depoimento, ficou claro, então, que o senhor tinha contato, o senhor teve alguma relação com representantes da Precisa Medicamentos, porque o senhor confirmou que teve encontros com o Francisco Maximiano, a gente sabe também, até gostaria de ver com o senhor se tem alguma relação também com o Danilo Trento, que faz parte, é um dos sócios do Maximiano em algumas empresas. Tem ainda a Belcher Farmacêutica, que foi uma das outras intermediárias, agora a Blau Farmacêutica. Não tem intermediário. Vamos deixar claro isso, gente. A Lei 8666, artigo 32, diz: empresas estrangeiras que queiram negociar no Brasil precisam ter um representante legal que responda administrativamente e judicialmente pelos atos. Então, não tem intermediário, tem o cumprimento de uma exigência da lei. A Cancinô escolheu a Belcher, a Covaxin escolheu a Precisa, a critério deles. Nós não temos contato lá com o fabricante de vacina. Então, vamos parar com essa lero-lero. Não é intermediário, é representante legal. Dá a impressão que o cara está ali para ganhar uma comissão. Não é isso, não. Por isso que os processos da Anvisa foram suspensos e arquivados, porque não tinha mais ninguém para responder legalmente pelo andamento do processo. Perfeito. O senhor disse que não tem o contato com as produtoras das vacinas, os laboratórios estrangeiros, mas o senhor tem o contato com todas as representantes legais brasileiras dessas empresas. A Blau Farmacêutica, que está entrando agora, a Belcher, a Precisa Medicamentos. O senhor, tendo essa informação, que o senhor mesmo confirmou durante o depoimento, que você teve contato com essas pessoas, você tem contato com essas pessoas, o senhor reafirma que não teve nenhuma atuação junto ao Ministério da Saúde para trazer essas vacinas para o Brasil, essas específicas, que a Precisa, a Belcher, agora a Blau Farmacêutica estão negociando? Eu disse que não participei de nenhuma negociação da Covaxin, que não... Blau Farmacêutica, eu estou sabendo agora que vai mexer com vacina, não sabia antes. A Belcher é uma empresa da minha cidade de Maringá, e eu levei ele ao ministro para tratar de um antiviral chamado Avifavir. Está no Flick do Ministério, a fotografia da audiência, tudo certinho, não tem rolo conosco. Né? Então, aguardem a quebra do meu sigilo bancário, telemático, tereré, tereré, e nada vai se comprovar da mesma forma. Eles estão iludidos de que acharam alguém que vai comprometer o governo. Eu não. Eu tenho 32 anos de vida pública, não sou eu que vou comprometer o governo. E não são eles que vão continuar mentindo que há corrupção num governo onde nem se fez o contrato. Pelo contrário, cada um aqui tem que explicar o que fez na sua vida. Né? Eu tenho um processo da Global que está na Justiça e vou provar nesse processo que fomos corretos, fizemos o que tinha que ser feito, que a lei autoriza o pagamento antecipado, que a AGU e o TCU autorizam o pagamento antecipado, que eu não autorizei, não fui eu que autorizei, mas eu era o ministro, eu tenho responsabilidade e vou provar que estava correto. Tá bem? Líder, boa tarde. Kelly, Jornal Otimista, Ceará. O senhor falou há pouco que o jogo está muito posto. A oposição está fazendo a parte dela e o senhor está fazendo a sua parte como líder do governo. E aí eu lhe pergunto, como líder e como cidadão brasileiro, o senhor considera que o objeto hoje de investigação da CPI, dentro desse objeto, que é a condução do governo federal nesse processo de pandemia, o senhor, como cidadão brasileiro, considera que o governo federal fez o papel dele o que é que o senhor acha como cidadão e não só como líder do governo? Não, eu já disse lá na CPI e vou repetir. O presidente Bolsonaro aprovou uma medida provisória de 20 bilhões de reais no ano passado para comprar vacina para todos os brasileiros.
né? Essa conversa da Pfizer, a Pfizer recebeu pagamento adiantado. Eles condenam, mas a Pfizer recebeu aí, ninguém fala nada, entendeu? Ah, mas não entregou. Bom, quando ela recebeu adiantado, não se sabia se ela ia entregar. Um pagamento antecipado é feito e depois você vai saber se a entrega será feita ou não. Era uma praxe para a compra de medicamentos a serem comprados por decisão judicial. Então, eu estou absolutamente tranquilo quanto à conduta. O brasileiro fica assistindo a CPI e vai formar a sua opinião. Eu não vou permitir que a CPI continue com uma narrativa mentirosa, tentando imputar ao governo fatos que não existem e a mim também fatos que não existem. Não vou permitir. Se eles não querem ser contestados, não me chamem para a CPI. Líder, a CBI ela não investiga só vacina, ela investiga também o tratamento defendido que é na própria OMS e autoridades, né, da ciência disseram que Sim. não tem comprovação o tratamento precoce, né, também fake news, há pesquisas brasileiras de universidade que dizem que as próprias fake news atrapalharam o processo de vacinação. Então, eu pergunto para o líder e agora para o senador Ains, né? Dentro dessas outras frentes de investigação que a CPI já começou e vai começar a estabelecer, ainda assim, vocês, como da base do governo, defendem que o comportamento do governo foi correto e não deveria ter sido outro? Primeiro, amanhã, a população vacinal do Brasil são 160 milhões de brasileiros. Casualmente, amanhã, vocês vão noticiar que já 160 milhões de doses já foram distribuídas. Hoje, só um minutinho, hoje é 158, amanhã será 160. Então, amanhã, 160 milhões de doses já estarão aplicados na população brasileira. Esse é o primeiro ponto. Importante para nós comemorar. Os nossos adversários, senador Marco Rogério, outro dia comemoraram 500 mil mortes. Amanhã nós temos que comemorar 160 milhões de doses aplicadas na população brasileira, no total de quase 190 distribuídas. E teremos até o mês de agosto, setembro, outubro, até novembro, toda a população brasileira com 2 doses aplicadas. 2 doses aplicadas em toda a população brasileira. Esse é um ponto importante que a mídia tem que mostrar. Isso é real. Com relação ao tratamento, eu desafio a CPI, já falei, e a mídia brasileira, em cima de um processo fraudulento, criminoso, chamado a pesquisa de Manaus. Aquilo ajudou a OMS a mudar a sua orientação. A primeira pesquisa foi em Harvard, da revista The Lancet, que já foi retratada. A segunda de Manaus, nós estamos buscando a retratação. E eu convoco a vocês que chamemos representantes da pesquisa e eu coloco um time de especialistas, cientistas, para debater a pesquisa de Manaus fraudulenta e a pesquisa que matou 22 pessoas. Aquela pesquisa ajudou a OMS a mudar a sua orientação com relação ao tratamento precoce. Isso sim também será defendido por nós, porque nós temos a razão. Posso mostrar dados para vocês do tratamento precoce na Índia, do tratamento precoce na Cidade do México, junto com a vacinação. Vacinação sim e tratamento precoce. E mais, a Pfizer, nesse instante, já está registrando um medicamento de tratamento precoce. A Pfizer terá vacina e tratamento precoce. Por que nós não podemos advogar o nosso tratamento precoce, não só no Brasil? Você vai na China, você vai na Índia, vários países têm números oficiais da letalidade deles, mostrando que deu certo lá, como deu certo em muitas cidades do Brasil. Ou seja, como base do governo, os senhores defendem que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro foi adequado e continua sendo diante da pandemia. Isso, senador Ains? Como é que é? O comportamento do governo, os senhores da base defendem que foi adequado durante todo o período da pandemia e continua sendo adequado. É isso que os senhores defendem como senadores? Nós temos tratamento precoce e nós temos vacina. Tem 632 milhões de doses compradas, afora Covaxin, afora Sputnik, afora qualquer outra vacina. Já tem 632 milhões de doses compradas. Outro ponto que é importante a mídia falar, tem 3 vacinas brasileiras na Universidade de Ribeirão Preto, USP, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já estão na Anvisa, vacinas brasileiras, vamos falar isso. E que tem 16 laboratórios brasileiros que querem fabricar essas vacinas para se somar o Butantan e se somar a Fiocruz para fabricar vacinas brasileiras. E tem mais 13 na fila que entrarão para nós fabricarmos. Cientistas brasileiros que estão descobrindo vacina. Boa tarde. Líder, posso fazer uma última pergunta para o senhor? O senhor falou anteriormente, líder, que não conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre essas denúncias que teriam sido feitas. O senhor, como líder do governo, ocupando um cargo de grande responsabilidade, não seria natural ou o senhor, por
espontânea vontade de dar esclarecimentos ou o presidente cobrá-lo sobre isso, cobrar uma explicação? Olha, o presidente Bolsonaro disse claramente que não responderia à CPI e não respondeu, e que também não se dirigiria ao Luiz Miranda, que quebrou a confiança com ele. A CPI, porque a CPI é a oposição, quer imputar culpas que o governo não tem. E ao Luiz Miranda, porque quebrou a confiança dele. E eu respeito, e acho que o presidente está correto. Então, o presidente já disse, eu não tenho nada contra o Ricardo Barros, ele continua ali do governo. Hoje ele deu uma outra entrevista, achando que eu ia me sair bem aqui na CPI, e, obviamente, vamos continuar o nosso trabalho. Mas eu não vou sentar com o presidente da República para ficar discutindo com ele como é que eu vou me comportar na CPI, porque eu não preciso. Nem com os nossos senadores da base do governo, eu sentei para combinar o que ia acontecer aqui. Porque eu tenho uma absoluta convicção de que não tenho nada que me impute nesse processo. Então, é só uma questão de tempo até eles desistirem dessa narrativa por absoluta falta de provas. Tá bom? Marcos Rogério, foi embora?